Associados ABF interessados no modelo de negócios do franchising. É uma alegria dividir esse momento com todos vocês. Não só pelos números do setor de franquias que iremos apresentar, mas também por essa oportunidade de falar diretamente com cada um de vocês. Antes de chegarmos no desempenho do franchising do segundo trimestre de 2023, vale traçarmos um breve cenário econômico do país. Afinal, o franchising está inserido nesse contexto, ainda que seja um modelo de negócios que historicamente demonstra mais força e resiliência pelo fato de atuarmos em rede, pelo fato de conseguirmos reagir com agilidade e propagar a mudança dentro da rede junto com os nossos franqueados e membros de equipe. Mas o fato é que somos impactados diariamente pelas variáveis macroeconômicas, políticas e sociais que lidamos no nosso ambiente de negócio. O que a gente percebe, sob a perspectiva do índice de confiança empresarial, assim como o índice de confiança do consumidor, é uma leve melhora acima do patamar do início desse ano, ainda abaixo desse corte de 100 pontos. O cenário tem nos mostrado condições macroeconômicas mais estáveis do que aquelas que enxergamos no início desse ano. E, claramente, essa estabilidade das variáveis macroeconômicas se refletem nas projeções mais atualizadas do Boletim Focus, tanto no que se refere ao crescimento do PIB brasileiro, quanto na diminuição do ritmo de crescimento da inflação medido pelo IPCA. E aqui, meus caros amigos, colegas atuantes do franchising, chegamos a um patamar de faturamento extremamente relevante, alcançando mais de 54 bilhões de reais no segundo trimestre desse ano, o que representa um crescimento de 12,9% sobre o mesmo trimestre de 2022. Também representa uma expansão quando comparado a todos os segundos trimestres desde 2019, ano anterior à pandemia. Com isso, verificamos que o franchising demonstra um crescimento positivo e sustentável, consolidando a recuperação do período de restrição. Quando olhamos de uma maneira um pouco mais aprofundada os diferentes segmentos que compõem o franchising, temos mais uma boa notícia. Todos os segmentos tiveram um aumento em faturamento, assim como no número de unidades no segundo trimestre desse ano, sempre comparando com o mesmo período de 2022. Entre aqueles segmentos que tiveram o maior desempenho, o maior crescimento, aqui cabe um destaque para hotelaria e turismo, com um crescimento de 18,5% nesse período, uma recuperação robusta e que se dá tanto sob a perspectiva de crescimento do faturamento nominal, quanto no crescimento das unidades. Isso guarda relação com uma demanda reprimida, ainda sentindo os efeitos de Omicron no início do ano passado, e uma retomada vigorosa de viagens e da busca do público em geral, tanto para opções de turismo, quanto a volta de uma demanda
bastante intensa de viagens a trabalho. O que a gente percebe também é um aumento no número de transações que são realizadas dentro desse segmento nas chamadas lojas físicas. Então, aqui, como outros segmentos, esse período de retomada da atividade econômica se soma nesse conceito que a gente tem comentado de multicanalidade. Falando sobre o segundo segmento com maior desempenho nesse trimestre, temos o segmento de alimentação, o food service, que apresenta um crescimento, uma alta de 16,9% no faturamento nominal desse período. Esse resultado ele tem algumas explicações por detrás. É um segmento que vem se expandindo do ponto de vista de abertura de novas unidades. Tem toda um trabalho sendo feito pelas redes de revisão de cardápios, lançamento de novos produtos, adequação a esse período de retomada do trabalho presencial, assim como uma contribuição ativa de fatores econômicos e de mercado que impactam positivamente esse setor, e toda uma gama de investimentos e desenvolvimento em ações de marketing e uma melhor experiência dos clientes, com as redes tendo incorporado, dentro da experiência física, soluções digitais. Então, posso citar como uma solução bastante difundida no pós-pandemia nos operadores do food service brasileiro, atuantes do franchising, por exemplo, o uso de quiosques de autoatendimento, assim como outras soluções que permitem um ganho de eficiência dentro dos restaurantes. Um terceiro segmento com um desempenho vigoroso nesse segundo trimestre é o segmento de moda, com uma alta de 16,8% em faturamento, muito próximo do desempenho do food service. Esse resultado se explica, em parte, pela retomada das atividades sociais e corporativas, o que leva muitas pessoas a renovarem ou completarem os seus guarda-roupas. Também verificamos, em conversas com os participantes da comissão de moda da ABF, um aumento expressivo do volume de transações nas lojas físicas, mais investimentos em tecnologia, um maior volume de marketing em diferentes meios de comunicação, mas o digital aqui, sem sombra de dúvida, surgindo como um forte canal de comunicação para um setor que tem uma relação direta com tendências e novos hábitos de consumo, e uma maior maturação de marcas e dos franqueados que atuam dentro desse segmento. Esse ano nós temos uma antecipação de liquidação da coleção de inverno para o mês de junho, o que também ajuda na recuperação no volume de transações e de faturamento nominal. E nós percebemos também que é um setor bastante presente em shopping centers e uma retomada no fluxo de pessoas dentro dos shoppings contribuem para impulsionar o resultado desse importante setor. Agora, voltando para essa análise dos segmentos, vou repetir. Voltando aqui para a análise de todos os segmentos que compõem o franchising, vale também destacar outros segmentos que crescem acima de 10% no segundo trimestre desse ano, como saúde, beleza e bem-estar, que mantém uma trajetória positiva
já observada em outros períodos, bastante alavancada por serviços de estética e saúde, e pela tendência, que já é uma realidade, de uma busca por saudabilidade e bem-estar que permeia os hábitos de consumo de todos os brasileiros, de norte ao sul do país. Já educação, vemos um avanço de 12% no faturamento nominal, resultante também de avanços tecnológicos e uma busca contínua desse segmento, não só por inovação, mas conseguir atender os alunos nas suas diferentes demandas, através de aulas síncronas, assíncronas, presenciais e online, seguido por um segmento de limpeza e conservação que cresce 11,9%, também impulsionado por fatores relacionados a um maior cuidado com os temas de saúde, de higiene e limpeza que se consolida nesse pós-pandemia. E também um fator positivo, que aí guarda menos relação com o crescimento de faturamento, mas também com um avanço de lucratividade desse segmento e, de uma maneira geral, da maior parte dos segmentos aqui mencionados, que é a diminuição do impacto inflacionário, o que, obviamente, tem um fator e um impacto positivo no desempenho das franquias espalhadas por todo o país. Alimentação, comércio e distribuição também cresce, 10,9%. Aqui você tem tanto um aumento do consumo através de canais digitais e também de lojas físicas. E do ponto de vista de eficiência operacional, nós vemos claramente um setor que também tem os seus processos automatizados de uma maneira acelerada a partir de 21, 22. Olhando em retrospectiva, a série histórica do desempenho trimestral do franchising como um todo, vemos que alcançamos o 8º trimestre de crescimento seguido do setor, sustentado por uma curva de desenvolvimento que vai bastante além dos impactos da pandemia. Isso representa, mais uma vez, a força do modelo de franchising na capacidade de escalar negócios. Vamos lá, eu vou repetir a última frase. Isso representa a força do modelo do franchising para escalar negócios de forma rápida e organizada, e não por acaso continuamos a atrair novas marcas e também players do franchising que atuam fora do Brasil, olhando o mercado nacional como uma possível porta de entrada e de crescimento para os seus negócios. Além disso, conforme demonstrou a última pesquisa GEM do Sebrae, ter um negócio próprio já é o segundo maior sonho do brasileiro. O resultado foi recorde na série histórica da pesquisa, tendo subido quase 42 pontos percentuais comparado com 5 anos atrás e 14 pontos percentuais em relação à pesquisa anterior. E aí o franchise, mais uma vez, oferece para esse brasileiro que sonha em empreender essa capacidade de realizar o sonho de maneira assistida, de uma maneira suportada e com risco relativo inferior ao chamado empreendedorismo independente. E vejam só,
93 milhões de brasileiros estão envolvidos com empreendedorismo. E 51 milhões é a estimativa de pessoas adultas que não possuem um empreendimento, mas têm interesse em ter nos próximos 3 anos. Quando olhamos o desempenho do franchising por semestre, vemos um crescimento de 15% sobre igual período de 2022. Comparativamente a todos os primeiros semestres desde 2019, antes da pandemia, o resultado aponta uma expansão bastante considerável. Entre outros fatores que nos chamaram a atenção, até a recuperação da movimentação de pessoas em shopping centers, ao consumo dentro dos ambientes físicos. O que a gente vê é a somatória dessa experiência de loja física a uma realidade estabelecida dos canais digitais e da operação através de entregas e de delivery. Mais do que nunca, falamos em operar através da multicanalidade e as marcas franqueadoras, junto com seus franqueados, têm sido capazes de explorar e de operar nesses diferentes canais de maneira muito eficiente. Aqui abrimos o faturamento por segmento também no primeiro semestre. E tal qual no segundo trimestre, os destaques de alta foram muito parecidos. Hotelaria e turismo, com 26,2% de crescimento no faturamento nominal desse período. Saúde, beleza e bem-estar, com 21%. E alimentação, food service, com 18,9%. Sob este recorte, todos os segmentos cresceram mais de 10% em faturamento nominal, com exceção de casa e construção e serviços e outros negócios que já vinham observando e experimentando um crescimento bastante vigoroso, inclusive nos anos mais duros da pandemia. Quando falamos em abertura e fechamento de unidades, passamos de um saldo de 1,9% no segundo trimestre de 2022 para um saldo positivo de 2,5% neste segundo trimestre. Observamos também, no que se refere ao repasse de unidades, uma leve diminuição de 0,9% para 0,7%. Eu faço aqui um comentário importante, como a maior parte dos senhores e senhoras sabem, eu tenho a minha atividade empresarial e o que a gente observa através de repasses, na maior parte das vezes, é que o franqueado entrante muitas vezes consegue capturar ainda mais valor daquela unidade franqueada, daquele indivíduo que tem o seu ciclo encerrando naquela unidade. Portanto, o repasse não só ele faz parte do negócio de franchising, como muitas vezes ele é uma solução positiva para o indivíduo que está finalizando o ciclo e muitas vezes uma oportunidade para aquele indivíduo que quer ingressar dentro do sistema, mas tendo diante de si já um negócio que tem um histórico de desempenho e muitas vezes exigindo um investimento relativo mais baixo. No total de número de operações de franquias, o que a gente vê nesse período é um acréscimo de mais de 11 mil unidades no país, de junho de 2022
a junho de 2023, levando a nossa indústria a alcançar um total de 188.878 operações espalhadas em todo o Brasil. É um recorde histórico o número de unidades franqueadas e mostra a força do nosso setor. E por trás dessas quase 190 mil operações, na maior parte das vezes, o que a gente vai ter na ponta é um micro e pequeno empresário que atua de maneira formal, portanto, o franchising é um recorte formal do empreendedorismo nacional e uma verdadeira locomotiva na capacidade de geração de emprego e renda. Esse total de operações que a gente observa nesse período entre junho de 22 e junho de 23 representa quase 1.000 operações abertas por mês, ou seja, quase 30 novas unidades franqueadas abertas por dia. Apesar do bom desempenho do franchising como um todo e da abertura de mais de 11 mil unidades de franquias nesses últimos 12 meses, que se encerra em junho de 23, sabemos que esse micro e pequeno empresário franqueado, independente ou não, apesar do bom desempenho do franchising como um todo e da abertura de mais de 11 mil unidades franqueadas nesses 12 meses que se encerram em junho de 2023, sabemos que os micros e pequenos empresários, franqueados e independentes, lidam com uma série de desafios no dia a dia. Alguns desses desafios relacionados ao aumento de custos, ainda derivados de um período de inflação alta. A gente vê uma boa notícia, que é a queda do desemprego no nosso país, chegando a pouco mais de 8% recentemente, mas é um indicador em queda, o que nos beneficia do ponto de vista de consumo e renda. Isso impõe aos empresários algumas dificuldades no que se refere à contratação e retenção, e aí todos os mecanismos de reconhecimento e valorização de funcionários tão presentes no franchising também fortalecem a nossa indústria como um grande atrator do que nós chamamos do primeiro emprego e um grande formador de mão de obra. Afinal, está no nosso DNA a formação e a transferência de conhecimento, não só para franqueados, como para as equipes que compõem as diferentes redes no nosso país. O cenário de juros reais altos, sem dúvida nenhuma, impõe um desafio claro para a atividade empreendedora e uma necessidade de acompanharmos as mudanças cada vez mais intensas e mais rápidas nos hábitos de consumo. E aqui o franchising sobra em capacidade de ler essas mudanças em curso e, como eu disse no início dessa nossa conversa, capacidade de execução com velocidade e em rede, pois é um sistema formado por empresários, de um lado, franqueadores, para empresários, que são os franqueados. E a consolidação dessa capacidade de agir em rede, ela se configura nessa nova habilidade, competência que o franchising internaliza, que é a utilização dos canais digitais, ajudando no crescimento, na retomada das nossas atividades e do faturamento sistêmico da indústria, assim como a capacidade de inovar, que também está no DNA do franchising, mas que permanece como um desafio constante a estar no radar do empresariado nacional. De uma maneira geral,
aqueles que atuam em rede têm conseguido navegar melhor nesse cenário. Falando um pouquinho do que a gente espera para o ano em curso, considerando todos esses fatores na balança, nós mantivemos as projeções de crescimento para o franchising em 2023. Do ponto de vista de faturamento, nossa previsão é crescer entre 9,5% e 12%. Metade dessa projeção, posso chamar de meta, já foi alcançada na primeira metade do ano, mas nós mantemos a confiança em um segundo semestre tradicionalmente ativo e que, obviamente, tem efeitos sazonais, de uma maneira geral, para vários segmentos do franchising. Nós observamos um faturamento um pouco maior no segundo semestre, relacionado a datas importantes do varejo. Aqui já consolidada a famosa Black Friday, feriados como o Natal e as festas de Ano Novo se somam a um olhar, eu diria, otimista, com uma perspectiva de redução na taxa de juros e condições macroeconômicas mais positivas. Vale dizer que a Associação Brasileira de Franchising tem acompanhado de maneira muito próxima, dentro do Congresso Nacional, o andamento da reforma tributária. Eu tive a oportunidade recente, junto com o nosso conselheiro Marcelo Maia, junto com a assessoria que atua com a ABF nos temas tributários, de realizar reuniões presenciais no Senado Federal, onde pudemos expor todos os possíveis impactos de aumento de carga tributária do nosso setor, considerando aquilo que está dentro da chamada PEC 45 e que tramitou na Câmara de Deputados, e nós vamos apresentar emendas através de senadores que são não só sensíveis ao tema do franchising, mas eu diria sensíveis ao tema do empreendedorismo nacional. E essas emendas serão levadas para apreciação da casa, e a ABF não só acompanha, mas protagoniza uma agenda proativa e propositiva, porque a gente espera que os setores que são altamente intensivos em mão de obra, como o nosso, que possam ter essa linha de despesa e custos, que possam receber um olhar diferenciado e até a capacidade de se gerar crédito a partir da folha de pagamento. Algo não considerado na discussão da reforma tributária até o momento. Isso certamente nos ajudaria a gerar ainda mais empregos, como efetivamente temos feito ao longo dos últimos anos no Brasil. Ainda em relação à pesquisa do segundo trimestre, apesar dela não ter detectado movimentos muito significativos no mapa de atuação do franchising, nós entendemos que aquele movimento já percebido nos anos anteriores do crescimento do franchising para o interior e para localidades fora do eixo Rio-São Paulo se mantém, inclusive alavancado pelas facilidades dos recursos digitais, pelo fortalecimento e
e, de alguma forma, estabilização do chamado trabalho híbrido, que propiciou trabalhadores de diferentes segmentos se movimentarem geograficamente no país e muitas vezes para cidades afastadas das capitais aqui citadas, trazendo um maior consumo para os diferentes rincões de todo o Brasil. Um dividendo, se eu posso chamar assim, positivo do que vivemos entre os anos de 2020, 2021 e início de 2022, foi exatamente essa competência em realizarmos procedimentos à distância, inclusive, do ponto de vista de franqueadores, captar leads de franqueados e até mesmo suportar implantação de lojas e unidades franqueadas de maneira remota, de maneira assistida, suportada, mas utilizando a tecnologia como ferramenta nesse processo de instalação de novas franquias. Tanto que o setor atingiu a histórica marca de estar presente em mais de 60% dos municípios brasileiros. Nessa edição da pesquisa, verificamos também o desempenho do franchising por estado. E aqui identificamos a força do agronegócio e como que essa fortaleza do nosso país, que é o agro, tem gerado novas oportunidades para o nosso setor. Entre os 10 estados com maior crescimento em faturamento de franquias, 6 possuem forte atividade agropecuária. Aqui posso mencionar Goiás, Minas Gerais, Bahia, Paraná, São Paulo e Rio Grande do Sul. Além de franquias ligadas diretamente ao próprio agro, o crescimento dessa atividade gera emprego, renda e consumo na economia local, atraindo um conjunto de marcas e serviços para essas regiões. Esse desempenho vigoroso do franchising, como eu já comentei, se reflete no crescimento da mão de obra empregada pelo setor, que supera 1,6 milhões de trabalhadores atuando nas unidades franqueadas. Esse número não considera toda a estrutura de suporte presente nas franqueadoras. E esse crescimento no número de empregos diretos representa quase 11% de crescimento contra o mesmo período do ano passado. O setor de franquias, ele é formador de mão de obra, atraindo não só os jovens que estão ingressando no trabalho formal, mas, sem dúvida nenhuma, capacitando cidadãos. Inclusive, fechamos uma parceria dentro da entidade com a ONG Juventude Potente. Vamos lá, de novo. Inclusive, fechamos uma parceria com a ONG Juventudes Potentes, liderada pelo Instituto Aspen e articulada no Brasil pela United Way Brasil, com o objetivo de criar oportunidades de acesso ao mercado de franquias para os jovens das comunidades vulneráveis e periféricas da cidade de São Paulo. A mesma iniciativa será multiplicada para outras regiões do nosso país. É um orgulho poder, nesse momento, estar à frente da ABF. É uma entidade que se dedica a todos os atuantes da cadeia, com um olhar diferenciado sobre o crescimento
do que nós chamamos de franchising íntegro e que pode ser entendido como um conjunto de boas práticas que todos os interessados e atuantes do franchising têm acesso ao se conectarem com a nossa entidade. Eu convido você, associado e interessado no franchising, a estar próximo da BF, a poder aprender conosco e, acima de tudo, a poder contribuir para o crescimento vigoroso e contínuo dessa indústria apaixonante que é o franchising brasileiro. Estamos muito animados com as perspectivas para os próximos anos e trabalhando firme para que o franchising ganhe ainda mais voz na sociedade brasileira, pois nós somos a porta para o primeiro emprego, para o empreendedorismo assistido e a chance verdadeira de tantos brasileiros que querem ter o seu próprio negócio, poderem realizar com menos risco e com maior taxa de sucesso. Com isso, associado à BF, tenha certeza de que, através do conselho e de toda a diretoria das nossas regionais e comissões da entidade, que agrupam mais de uma centena de pessoas, temos trabalhado para produzir cada vez mais conteúdos relevantes e atualizados, eventos e networking, além de trabalhar incansavelmente na defesa do nosso sistema. Nós temos certeza que a colaboração genuína entre esses empresários que fazem parte do nosso sistema, franqueadores, franqueados, fornecedores, parceiros e todos os times que compõem esse ecossistema, fazem dessa indústria a potência que eu pude comentar ao longo desses últimos minutos e que é uma das molas propulsoras da economia nacional. Eu finalizo agradecendo a todos vocês que nos acompanham, que contribuem para o fortalecimento do sistema de franquias brasileiro. Queria dizer que essa apresentação não se encerra por aqui. Se você tiver dúvidas ou mesmo quiser enviar seu comentário para nós, escreva para o e-mail que aparece aqui na tela, comunicação@abf.com.br, que teremos o prazer de responder e de dar direcionamento em nossas ações. Nós, junto com aqueles todos indivíduos que atuam nas unidades franqueadas e em nossos fornecedores, fazemos o franchising íntegro e cada vez mais forte. Um beijo no coração de cada um de vocês.